Olá! Nosso famoso país de jovens envelhece tanto que até 2025 já seremos o sexto do mundo em número de idosos. Em 2020, a população começará a encolher e a expectativa de vida aumentará ainda mais. Claro que a ciência faz parte disso, conhecendo e combatendo mais as doenças e o próprio processo de envelhecimento. Mas há quem garanta que o nosso sistema de saúde não está preparado para lidar com esse aumento da expectativa de vida. É certo que faltam asilos, cuidadores e até o respeito da sociedade. Para examinar essa nova realidade de um Brasil que envelhece, tratamos de convidar especialistas no assunto. Afinal, se os mais velhos nos ensinam que envelhecer tem ciência, no que será que o conhecimento científico dos processos de envelhecimento pode ajudar a garantir uma velhice digna? Renato Peixoto Veras é médico com mestrado e doutorado em envelhecimento. Professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é o diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, uma iniciativa pioneira da UERJ. Márcia Rosenthal, doutora em psiquiatria, psicanálise e saúde mental, é professora e coordenadora do Centro Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão sobre Envelhecimento, SEMP, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, concentra suas pesquisas na área de psicogeriatria. Lúcia França é professora titular do mestrado em Psicologia da Universidade Salgado de Oliveira, onde desenvolve projetos e pesquisas sobre atitudes e educação para a aposentadoria. O desafio da aposentadoria, aliás, foi o tema da tese de doutorado dela, que trabalhou durante 17 anos com idosos no Serviço Social do Comércio, o SESC. Sandra Rabelo de Frias, com formação em assistência social, é a secretária-geral do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui no estado do Rio de Janeiro e também coordenadora de projetos de extensão da UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade. Bem, para começar, existe uma dúvida corrente nas pessoas: geriatria, gerontologia. Vamos definir isso, doutor Veras? Vamos definir. Na verdade, a geriatria é o ramo de atividade profissional do médico. O geriatra é o médico que lida com a população envelhecida. A gerontologia são todas as demais áreas de ação, onde o psicólogo, a enfermeira, a assistente social, a família, a questão demográfica, né, trabalha com esse processo de envelhecimento. Tá, quer dizer, então é o estudo como um todo, e não exatamente o médico que cuida. Exatamente, é muito mais amplo e muito mais correto, vamos dizer assim, que o médico entra apenas com uma parte, um pedaço muito importante. Eu, como médico, aliás, não vou dizer que não é importante, mas é apenas uma fatia pequena, que os outros profissionais, né, e a sociedade, com o seu conhecimento, as ciências sociais, a área da demografia, as outras, né, a área do meio ambiente, né, tem um papel muito importante nesse processo de envelhecimento, porque envelhecer hoje em dia é um processo cada vez mais ativo, cada vez mais importante. Todos nós estamos envelhecendo. Antigamente, no início do século, a expectativa de vida era 33 anos. Século XIX, que era uma balzaquiana, era uma velha de 30 anos. Hoje, uma menina, né, começando a sua vida. Portanto, essa mudança muito drástica, muito radical da sociedade, que levou a esse processo intenso de envelhecimento, também traz transformações importantes. E, principalmente, essa área de formação de pessoas, né, que precisam se qualificar para lidar com o grupo etário que mais cresce no país. Isso que nós, na abertura, dizemos, falta muita coisa. Muita coisa. Deixa eu pegar, então, aqui o auxílio da Sandra para nos contar o que é que o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa enfrenta com esse crescimento. Eu falei aqui um certo preconceito. É uma coisa que vocês examinam que existe na sociedade? Sim, com certeza. O Conselho, a função principal do Conselho é fiscalizar as ações que estejam sendo desenvolvidas no âmbito do envelhecimento e também tentar reprimir violência, maus tratos e preconceito, como você mesmo disse. Portanto, a gente tem muito trabalho para fazer. Ou seja, cresce o preconceito junto com o envelhecimento? Sim, tá vendo com isso? certeza, cresce muito. A gente tem recebido diariamente denúncias e isso está muito nítido nas denúncias que são encaminhadas até o Conselho Estadual do Idoso. Bem, eu vou pegar agora com a Márcia uma outra questão. As pessoas dizem, bem, envelhecer, em última análise, é bom, né? Porque parabéns para você na hora do aniversário, porque a gente enfrentou mais um ano de vida, não é? Mais um ano passou. Mais um ano para frente. Vitória. Agora, de certa maneira, se vê
na velhice, um decréscimo de saúde, um decréscimo de capacidade cognitiva. É obrigatório? Essa questão de decréscimo, eu acho que é um mito, na verdade, porque acontece que, com o passar do tempo, existem estilos diferentes de pensar. O jovem, tudo para ele é novo, então ele lida muito mais com aquilo que a gente chama de uma inteligência fluida, quer dizer, ele tem muito mais rapidez de raciocínio, ele tem muito mais capacidade de resolver questões novas, ainda mais essa geração agora de videogame, que é muito rápida no raciocínio, tudo o dedinho, computador. Entretanto, eles têm muito pouca experiência com o que contar. O idoso, por sua vez, ele lida com aquilo que a gente chama de inteligência cristalizada. Quer dizer, poucas situações, na verdade, são muito novas para ele. Alguma coisa parecida ele já viveu. Então, no cômputo geral, o desempenho é muito parecido. Os dois conseguem resolver problemas, cada um no seu estilo de ser. Né? Dá para uma coisa compensar a outra. Uma coisa compensa a outra. São apenas estilos diferentes, mas não há um decréscimo. E nem é obrigatório. Existe uma mudança, porque existe uma lentidão, né? Vai havendo um alentecimento das funções. Entretanto, existe um recurso, um cabedal de aprendizado, e por isso que é importante, inclusive, a escolaridade. Quanto mais experiências a pessoa acumula durante a vida, melhor ela vai conseguir resolver problemas, mais problemas ela vai conseguir. O Vera está querendo aqui fazer mas uma não sei parte. se você concorda, é que nós vivemos numa sociedade que valoriza tanto o jovem, o esbelto, a velocidade, né, que acaba passando uma impressão que os valores do jovem são os valores prevalentes, são os valores maiores. Na verdade, você está mostrando que não. São situações diferentes, né? Apenas com condutas, né? Do idoso e do conduto do jovem, que necessariamente é distinta. Eu gosto muito, inclusive, do termo envelhecimento. Eu não gosto muito de usar o termo idoso, né? Porque idoso lembra muito velho. E eu acho que o envelhecimento ele começa desde que se nasce, na verdade. É um processo. Né? É um processo. Então, quando a gente classifica, e é arbitrária a classificação de idoso, porque uma pessoa hoje chega a 60 anos, ela tem que fazer planos para mais 25, 30 anos, daqui a pouco 40 anos. Quer dizer, com a expectativa de vida aumentada, exatamente. Como nós estamos Então, vivendo. a gente não pode dizer que essa pessoa está velha. Ela tem que ter o direito de envelhecer durante a vida toda, até o último dia da vida dela. Eu vou aproveitar esse seu gancho dos 60 anos para ver essa questão de aposentadoria, que é a especialidade ali da nossa Lúcia, no seu trabalho. Há muita gente até já dizendo que é cedo, né? Porque você aposentou, é um idoso, né? 60 anos já paga meia, que tem uma sua vantagem também. Mas a aposentadoria estaria cedo demais? Você estuda exatamente esses problemas, né? Eu acho que existe uma série de possibilidades de aposentadoria, né? Tem pessoas se aposentando com 50, 55 anos, algumas até antes disso. Embora agora a lei bota um limitador, né? A lei recente. Existe um limitador, mas ainda assim você pode fazer algo em termos de planejamento que possibilite sua aposentadoria antecipada, digamos assim. E existe a aposentadoria mais tarde, que seria até a compulsória, que o governo está tentando modificar, está passando para 75 anos, mas isso também, daqui a pouco, vai como dos países desenvolvidos, não há limite, né? Então, eu concordo com você, Márcia, que a aposentadoria é uma questão de referência, envelhecimento é uma questão de referência, e a aposentadoria nem sempre tem a ver com a velhice, e nem toda velhice é aposentada. Então, vai depender também a questão da aposentadoria, aonde você está, as condições financeiras, suas condições emocionais, a sua situação familiar, de que maneira você distribui o seu tempo. Lúcia, me perdoe, mas eu acho que a questão também da vontade, né, deve ser concedido o desejo, né? Porque você não pode estar sendo empurrado a se aposentar, vamos dizer assim, né, entre aspas, quando você não quer se aposentar. Então, essa questão do desejo, a vontade de parar quando você quiser parar. E muita gente se sente inútil, né? Deve ser um problema. Isso, até tem que se aposentar quando, na verdade, quer continuar trabalhando, né? E no caso oposto, quer parar e tem que ficar. Né, eu acho que
Completando Tudo aí, isso- eu concordo com você, deve ser uma livre escolha. Aliás, todas as palestras que eu faço, a primeira coisa que eu falo é aposentadoria é livre escolha. Né? Até porque eu tenho um exemplo na família de ser forçado a se aposentar. Meu pai morreu no dia seguinte que se aposentou. Então, não é à toa que eu estou trabalhando nisso, eu estou trabalhando preventivamente as pessoas em relação ao planejamento. Quando você planeja o teu futuro, a primeira coisa é o que você quer fazer com a tua vida, né? Então, a livre escolha é fundamental. Bem, a Márcia, rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, faça a sua intervenção. Eu queria fazer uma observação em relação a essa questão da aposentadoria e o conceito do que é velho e o que é deficiente, que são coisas que acabam se misturando. Também. E outra coisa é o que é ser velho, por exemplo. O Romário se considera velho para jogar futebol. Entretanto, um professor universitário, aos 70 anos, ele não é velho para exercer aquela função. Né? Então, esse conceito de velho para exercer determinada função, ele deveria ser muito mais flexível, porque isso é muito particular e muito pessoal. Então, eu acho que as leis, elas não têm que ser considerando a pessoa que vai envelhecendo, ela vai ficando deficiente. Né? Na verdade... Não, eu até vou aproveitar que eu tenho que ir para o intervalo, eu volto já, mas aproveitando a sua deixa do Romário, certamente não dá para jogar com a turma de 19. Agora, no futebol de Master, ele manda um bolão, não tem problema nenhum. Não tenho dúvida. Problema nenhum, né? Bem, vamos então para o nosso intervalo, já a gente volta com a continuidade do nosso debate.